Olá, meu nome é Felipe. Chegou a fase, que a gente vem aí e fala sobre as novidades do WordPress. Então, nessa versão 6.2, a primeira grande atualização do WordPress. O que tem de novidade nesse vídeo a gente vai falar sobre. Então, primeiramente, essa versão 6.2 é a primeira grande atualização do WordPress. Tem aí mais de 290 melhorias dentro do core do WordPress, como também aí mais de 300 correções. Você trabalha com Elementor ou editor de site, muitas dessas novidades você não vai ver. Sinto lhe informar porque a maior parte das novidades estão referentes ao editor e ao editor de sites. E a gente vai ter um marco bem importante aí, que é meio que a finalização do editor de sites. Então a tagzinha que tinha lá dentro do editor de sites não está mais com aquela flag de beta, porque o time de desenvolvimento do core do WordPress considera que agora o editor de sites está na sua versão estável. Outro ponto importante também é que esta versão marca o fim da fase 2. O que isso significa? Fase 1, fase 2, fase 3... que é isso? Dentro do projeto Gutenberg, lá atrás, quando ele foi apresentado, foi criado um roadmap junto com o projeto. Então, a primeira fase era a melhoria na edição, a segunda fase era a melhoria na edição global do site, então edição de site, que a gente está finalizando agora nessa versão 6.2. A terceira fase era referente à edição colaborativa, mas essa edição colaborativa hoje, depois da fase 1 e 2, eles viram que não é bem assim. Geralmente quando você altera uma parte do código do WordPress, meio que você tem que fazer aí meio que uma reorganização de elementos. Então, neste caso, essa edição colaborativa, a gente pode falar que é mais referente ao fluxo de edição do WordPress. E a fase 4 vai ser a multi-idioma, que ainda está mais para frente. Mas a fase 3 vai começar, já tem aí alguns protótipos dentro do time do Core aí, vendo qual vai ser a melhor forma de ter essa edição colaborativa. Outro ponto bem importante, assim como aconteceu entre a fase 1 e 2, que muita coisa do editor de site influenciou no editor de blocos, esta fase 3 vai ter muita coisa que vai influenciar, tanto na fase 2 quanto na fase 1. Então não é bem o fim da fase 2, não quer dizer que o editor de sites vai parar de receber novos recursos. Não, tem muita coisa aí que está programada para entrar no editor de site, mas agora esse fim é como se fosse, agora a gente entregou esse item, o que vem para frente aí vão ser melhorias. Neste vídeo em particular eu vou listar 6 novidades, minhas 6 novidades favoritas. Tem muito mais novidade dentro do WordPress, mas nesse caso eu vou listar aí os itens que eu utilizei ou queria que esses itens existissem há um bom tempo aí. Então o primeiro item é a escrita sem distrações. Gostei bastante desse recurso. Já estava utilizando ele junto com o plugin do Gutenberg. O que acontece? O plugin do Gutenberg tem as versões futuras do editor, tanto de site quanto de post. Então lá você pode testar os recursos que vão entrar no futuro editor do WordPress. Então esse era um recurso que eu utilizei bastante, e eu gostei da experiência em particular. Outro item, o segundo item, eu desejaria bastante quando eu estava trabalhando aí com blocos Gutenberg ter esse recurso. Quando eu trabalhava com design, o design criava um arquivo com algumas especificações de fontes, mas não era algo totalmente alinhado com o esquema de blocos. Então, esse Stylebook, ele vai funcionar como um design system do nosso tema. Então, todos os blocos que aquele tema em particular possui, aquele site possui, não o tema, mas o site, porque ele também vai listar blocos que são instalados por plugins. Então, tudo que está relacionado àquele site vai ficar listado no Stylebook, que vai ser o seu design system. E qual era a vantagem se eu tivesse isso antes? Lá eu ia ter uma noção global de todos os blocos que eu estava utilizando e que eu precisaria de um estilo para eu desenvolver naquele site. E a gente vai ver como esse item funciona. Eu estou listando aqui, mas a gente vai abrir a instalação do WordPress e a gente vai visitar esses itens. Outro item que já teve melhoria na versão 6.1 e agora tem mais melhorias é o bloco de navegação. CSS personalizado. Agora a gente pode ter CSS personalizado. Por quê? Antes, quando foi lançado o tema de blocos, esse recurso foi escondido.
né? Só os temas antigos que a gente conseguia inserir CSS personalizado. Eles retiraram isso porque eles tinham que adaptar o novo contexto de temas de blocos. Então, dentro do painel de estilos, a gente consegue acessar os itens em particular e injetar CSS personalizado por bloco do Gutenberg, ok? Então, a gente vai também dar uma olhada nisso. Posicionamento fixo de blocos, a gente pode escolher posicionamento fixo dentro da edição de blocos, é algo bem interessante. E número 6, melhorias do editor de site. Então, esses são os 6 itens que a gente vai cobrir hoje e agora sim vamos testar. Então, a nível de teste, eu criei esse post. Então, o primeiro item, né, que eu listei lá era a questão do modo de foco, né? Então, esse modo de foco, onde é que a gente vai habilitar ele? Nos 3 pontinhos aqui no canto superior, eu posso selecionar Spotlight Mode. Então, quando eu marco essa opção, notem que todo o meu conteúdo, ele meio que teve uma opacidade acionada. O que vai acontecer é, todo bloco que eu selecionar, ele vai entrar em destaque agora, né? Vai ter a opacidade 100% e todos os outros blocos, eles meio, né, vão estar aí em um formato de opacidade de 50%. Ok? Então, isso ajuda a gente a focar no bloco que a gente está trabalhando no momento. Então, outro ponto também, né, que já estava em versões anteriores e também eu gosto muito de fazer, por exemplo, aqui, eu estou com essa lista de itens e eu não consigo selecionar o item anterior, né, porque o meu menu está flutuando aqui. Como é que a gente resolve isso? Né? Uma coisa que eu faço é ir no meu painel de opções do meu editor e selecionar o Top Toolbar. O que vai acontecer agora, né, o menu desse elemento em particular vai lá para o topo, né? Então não fica atrapalhando a minha edição. Perfeito? Então outro item também que a gente tem agora é, dentro da parte de edição, eu selecionei esse bloco. Notem, né, que nas versões anteriores, então deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma comparação com a versão anterior. Opa, já tenho aqui um WordPress disponível. Então vou voltar no dashboard. Vou voltar na parte de post, vou escolher um post aqui de teste. Tem aqui o Lorem Y disponível. Então, vou selecionar esses dois blocos. Os dois blocos estão selecionados. O que eu vou fazer? Eu vou converter em um grupo. Então, se vocês notarem aqui, né, na versão 6.2, a gente não tem todas essas opções. Você vai dizer, Felipe, isso aí sumiu, não funciona mais. Não, funciona. O que está agora é a coisa está mais organizada. Eu tenho opções referentes a configurações do bloco e tenho opções referentes ao estilo do bloco. Então, sempre quando vocês, né, selecionarem um item e não estiverem vendo, por exemplo, a personalização de background, a gente dá uma olhada aqui na aba de estilos. Então, a gente tem duas abas referentes à configuração do meu bloco. Isso também ajuda, né, a quantidade de ruído, né? Porque muitas vezes o usuário pode ficar perdido com a quantidade de opções que ele tem, né? Vocês notem aqui, né, você seleciona um bloco e tem lá zilhões de opções para ele personalizar, ok? Mas agora esses itens estão organizados por abas. Então é uma novidade aí do WordPress 6.2. Outro item, né, que eu mencionei nos slides era a opção de posicionamento stick. Como é que vai funcionar isso? Se eu quiser definir esse item como stick, como ele está aqui, eu tenho que ir na aba de posicionamento. Já tinha definido antes, né, mas eu vou marcar ele como stick. Vou atualizar. Vou clicar em View Post. E aqui eu tenho o meu post. Esse bloco azul está como stick. O que vai acontecer quando eu realizar o scroll desse item, ele vai ficar fixo lá no topo. E quando ele chegar ao final do conteúdo do post, ele vai sair e a gente vai dar espaço aos comentários. Este ponto é um ponto bem importante também. Até na primeira vez que eu testei esse recurso, eu fiquei meio... porque não está funcionando, né? Mas a questão é, se eu voltar lá no post, a gente vai entender, né, que o caso que vai acontecer. Se esse item tivesse, não, selecionar ele e jogar ele lá no final, então selecionar o meu grupo aqui e vamos mover o grupo lá para o final. Atualizei, clicar em View. Então notem que agora o bloco está lá no final do post. O que vai acontecer? Eu estava testando antes, o bloco que estava como stick estava lá no final do post. Quando eu chegava aqui no final do post, ele fazia o scroll do item sem fazer o stick, porque ele só funciona dentro do corpo do post. Então, da forma que a gente viu anteriormente, né, ele estava lá no topo do post.
quando eu scrollava, ele ficava fixo, né? E o texto ia correndo. Quando chegava no final da área, o bloco subia junto com o conteúdo do post. Então, este aí é um ponto de atenção referente a essa funcionalidade. Outro item que a gente mencionou também é a melhoria no bloco de navegação. Então, eu posso tanto visualizar aqui, né? Então, se eu colocar aqui Navigation, definir aqui o link sample, eu posso adicionar mais um link. Pode ser o link para o Hello World e um link da página categoria. Se eu seleciono meu bloco agora, na lateral, o que a gente vai ter, então, deixa eu ver se eu... Nessa área lateral aqui de configurações, a gente tem o meu menu de navegação e eu tenho a listagem dos links. Então, se eu quiser fazer a personalização agora dessa navegação, eu posso clicar e arrastar os links e eu consigo mudar a ordem dos meus elementos. Então essa é a questão da melhoria no bloco de navegação. Eu também posso acessar aqui dentro do post, como também posso acessar esse recurso dentro do editor de site. Falando no editor de site, vamos comparar agora, né, as melhorias entre o editor de site da versão 6.1 e a versão 6.2. Novamente, eu vou colocar os itens lado a lado. Vou aqui dentro do meu painel de edição. Então, dentro de aparências, a gente tem aqui o editor, não tem mais a label de beta, como eu tinha mencionado anteriormente. Quando a gente clica no meu editor de site, a gente cai nessa tela. Anteriormente, o que acontecia quando eu clicava em editor, ele caía diretamente na página. Isso deixava alguns usuários confusos, que dava a impressão que ele ia para a home do site, mas aqui ele meio que dá uma sinalização dizendo, olha, agora você está dentro da edição de sites. A gente tem a listagem de templates e template parts. Esse item também ele já aparece visível, né, logo de início. Anteriormente a gente tinha que fazer o toggle. Esse toggle também deixava muita gente confusa, né, que tentava voltar para o dashboard, clicava e acabava, né, fazendo o toggle desse menu. Agora não, o menu já está lá, né, evitando assim essa questão de confusão referente a esse item. Então aqui a gente tem os dois itens, né? Para entrar na parte de edição e ter essa visualização, eu preciso clicar na página ao centro. Então aqui, quando eu cliquei, agora sim a gente está no modo de edição de site. Vou esconder essa tab. O menu, ele teve algumas pequenas mudanças. Se vocês notarem aqui, a parte de configuração agora não é mais a engrenagemzinha, e sim esse ícone de barra lateral. A gente continua tendo a área de estilos. Se eu quiser, por exemplo, visualizar o livro de estilos, eu tenho que ir em estilos. Dentro do livro de estilos, eu tenho esse olhinho aqui. E neste olhinho, então vamos agora só abrir aqui. Dentro desse olhinho, a gente tem o meu guia de estilos. Então, a gente vai agrupar por textos, mídia, design, widget e tema. Se eu tiver blocos instalados via plugin, a gente vai ter a listagem desses elementos aqui também. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma personalização referente ao bloco de título e quiser adicionar um CSS, quando eu seleciono o item no menu lateral, eu tenho aqui a opção de adicionar CSS personalizado para esse item. Quando eu clico, a gente tem aí a visualização do input para a gente incluir CSS. Então aqui eu posso incluir CSS. Infelizmente a gente não tem um autocomplete quando a gente tinha nas versões anteriores, que tinha meio com modo debug aí. Se eu tivesse alguma coisa de errado, o editor de CSS anterior ele ia sinalizar que tinha algo de errado. Mas espero aí que tenha no futuro a inclusão desse modo debug, porque nem todo mundo está 100% com CSS, né? Então precisa aí dessa ajuda na hora de fazer a inclusão de CSS. Mas uma vez que eu finalizo, né, a inclusão do CSS aqui, né, eu posso incluir, mas eu preciso ter o seletor para esse bloco em particular. Eu faço a inclusão desses itens. Quando eu salvo, eu posso salvar para todos os elementos. Só salvar aqui e voltar para a edição de site. Para a gente sair dessa visualização, eu sempre esqueço, mas aqui tem um botãozinho de X e nesse botãozinho de X a gente sai e volta para a visualização do site. Dentro do editor de site tiveram, né, as melhorias que a gente já tinha mencionado, né? A parte visual foi
deu uma repaginada, alguns itens foram reorganizados. Outro item interessante também, dentro da listagem de blocos, né? Então dentro da list view, o header e o footer, que são template parts, agora eles são sinalizados pela cor roxa. Então, itens que são dinâmicos, né, blocos dinâmicos e reutilizáveis dentro da minha página serão marcados pela cor roxa, né? Só para dizer, olha, se você alterar esse item aí, você pode estar afetando outras páginas também. Então, esses são os 6 itens, né? Recapitulando, a gente tem aí o modo foco, a gente tem o Storybook, que tem o nosso Design System, a gente tem a inclusão do CSS personalizado, a gente tem os blocos com posicionamento fixo, melhorias no editor de site, melhorias no bloco de navegação. Então esses são os itens, né, que eu listei como os meus favoritos para essa versão 6.2. Então, se você tiver alguma dúvida referente ao assunto, se quiser, né, que a gente volte aqui e fale das novidades referente a desenvolvimento no 6.2, deixa aí nos comentários. E é isso. Então, um abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Falou, tchau!